Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Reforço está na concentração e falou pela primeira vez como jogador do Internacional. Também trazemos as novidades na delegação e jogadores que poderão ser utilizados pelo técnico Roger. Ele está fora e não será opção para a partida desta noite contra o Fluminense. Qual o time titular? Vamos trazer também aqui neste conteúdo. Mas eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para a gente sempre continuar falando de Inter aqui no YouTube. Sem mais enrolação, bora falar do Colorado. Muito boa tarde a todos, galera, estou de volta aqui no YouTube trazendo esse conteúdo para vocês em dia de Inter, dia de jogo, dia de Copa do Brasil, oitavas, jogo de ida, no Beira-Rio às 9h30 da noite. E tem muita novidade pra gente falar aqui neste conteúdo. Gostaria de começar, pessoal, falando sobre Alan Rodrigues, porque ontem a gente trouxe aqui no canal a confirmação de que o jogador está fechado com o Internacional e, para surpresa de todos, o Alan Rodrigues acabou aparecendo na concentração do Internacional. Alguns colegas que lá estavam, Douglas Demoliner, Lucas Dias, também o Thiago Stormovski, do canal do Baldaço, flagraram essa cena da chegada do Alan Rodrigues à concentração do Internacional. E ele falou com os repórteres e deu as suas primeiras palavras como jogador do Inter. O Lucas Dias chegou a perguntar para ele se ele se sente à vontade para jogar como segundo volante, aberto pela direita, e ele disse que sim, até teve uma dificuldade ali para entender o português, ele que é uruguaio, tem 25 anos, mas se mostrou aí adepto e aberto à possibilidade de jogar nestas duas funções. Falou que está bem fisicamente, conversou com o Rocher e que vai ser anunciado nas próximas horas, estas as primeiras palavras do reforço colorado. Inclusive, eu havia recebido um pouco antes dele chegar na concentração do empresário dele, que ele estava já em Porto Alegre. Então eu estava pronto para soltar a notícia, mas aí ele acabou aparecendo lá na concentração e confirmando, de certa forma, esta informação sobre a sua chegada a Porto Alegre. Ele que deve ser anunciado, se não hoje, na quinta-feira, após a partida contra o Fluminense. A ideia, inclusive, é que ele já acompanhe a partida desta noite no estádio Beira-Rio. Jogo de hoje, galera, que vai contar, além do Alan Rodrigues, com 40 mil colorados. Essa é a expectativa da direção do Internacional. E tem novidade importante sobre o time e sobre opções que o técnico Roger ganha para esta partida. Lembram que ontem aqui no canal, quem acompanhou os vídeos da última terça-feira, vai lembrar que eu falei sobre a possibilidade do Valência ser relacionado para a partida desta quarta pela Copa do Brasil. E sim, isso vai acontecer. O Valência está relacionado, concentrou com os demais jogadores, participou normalmente do treinamento de ontem no CT Parque Gigante. Ele fica no banco e se torna uma opção aí para o Roger ao longo da partida. Quem não retorna é Ricardo Matias. Ele não se recuperou ainda das dores musculares na coxa, tentou na atividade da terça participar, mas acabou sendo vetado aí pelo departamento médico e não estará no banco nesta partida. Então, para quem imaginava um time com Ricardo Matias no banco e sem o Valência, é o contrário, com Valência e sem Ricardo Matias. A outra novidade da delegação é o volante Richard, que ainda não estreou com a camisa do Internacional, mas isso pode acontecer hoje, à noite, no estádio do Internacional. Ele está relacionado, ainda com defasagem física em relação aos demais jogadores, participou do jogo treino na segunda-feira contra o São José, vitória por 2-0 do Inter no CT, atividade com portões fechados, mas é um jogador que também passa a ser uma opção ao técnico Roger Machado. Sobre time titular, pessoal, o que a gente pode projetar do Roger e a sua escalação inicial para a partida decisiva desta noite? Bom, o Roger não vai fugir daquilo que é uma obviedade, daquilo que ele vem fazendo nos últimos jogos, e não devemos ter grandes surpresas. O Inter tem o retorno do Vitão, que estava suspenso contra o Vasco, retorna naturalmente ao sistema defensivo,
na vaga do Cleiton Sampaio, e tem o retorno também do Carboneiro ao time titular, ele que foi reserva contra o Vasco, entrou no intervalo, fez gol, mudou a dinâmica do time e agora volta a ser titular na vaga do Gustavo Prado. Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro, Wesley e na frente Rafael Santos Borré. Esse é o Internacional para enfrentar o Fluminense. Fluminense, que vocês sabem, tem um desfalque muito grande, que é o do John Arias, né, que foi vendido ao futebol inglês, jogador que já não atua mais com a camisa do Fluminense. Inclusive, sem o John Arias, o Fluminense perdeu os últimos 4 jogos depois do Super Mundial, para Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo. Tudo bem, adversários difíceis, contextos complicados. O Renato Portaluppi, que é o técnico do Fluminense, tem reclamado bastante sobre a falta de tempo, sobre não ter tido férias, enquanto todos os outros times, basicamente, do futebol brasileiro tiveram um período de descanso. Então o Fluminense está cansado. Isso pode ser um fator, sim, que pese na partida de hoje contra o Internacional. O Inter, além de tudo, além de ter descansado, de ter tirado férias, recuperado jogadores, fortalecido seu elenco, o Inter ainda jogou a maioria dos seus jogos em casa. O único jogo que o Inter fez fora foi contra o Santos, que também não é uma viagem muito longa. Então o Inter está muito mais descansado que o Fluminense e isso, claro, pesa nestas condições, partida de 90 minutos. Mas cabe lembrar também que o jogo da volta ele acontece no Maracanã. Então é bom o Inter fazer um bom resultado, uma vitória, quem sabe até com uma vantagem confortável. 2 gols de diferença é pedir muito? Não sei, acho que o Inter tem condição sim de vencer o Fluminense nesta noite. Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. E para fechar esse vídeo, pessoal, muita gente me pergunta: Sonda, o Inter vai parar por aí no mercado? É Alan Rodrigues e mais ninguém? Olha, pelo que eu tenho de informação, o Inter esgotou nesse momento a sua capacidade de grandes investimentos. O Inter não fará uma nova grande contratação. E por que eu coloco aspas no grande? Porque o Alan Rodrigues, embora tenha um valor alto de mercado, aí 4 milhões de dólares, que é o que o Inter está pagando, é um jogador ainda que pouca gente conhece. Então, apesar de confiar hoje na captação do Inter, que faz boas indicações do mercado sul-americano, o Carboneiro é um exemplo, estava na reserva do Racing, chega por empréstimo e para mim hoje é um dos melhores do time, eu vou confiar também no Alan Rodrigues, mas ainda tem gente com dúvida em relação a esse jogador, vamos ver dentro de campo. Sobre novas contratações, não teremos grandes investimentos, ou seja, esqueçam novas contratações nesses valores, 4, 3, 5 milhões de dólares, o Inter não tem essa capacidade, mas não descartem que novas peças possam chegar, principalmente em 2 setores. Defesa, o Inter olha zagueiros, mas não garante que vá contratar, até pela saída do Kaique Rocha. Numericamente, o Inter olha zagueiros, saiu também o Rohel, né? Então o Inter olha para essa posição e também atacantes, mas bem em segundo plano, a prioridade entre essas duas é um zagueiro para completar esse elenco, é o que o Inter ainda observa no mercado, mas eu diria que os principais movimentos já foram feitos nesta janela de metade do ano e o Inter começa aí a focar agora no elenco, na melhoria do modelo de jogo, no encaixe dos reforços, Alan Benítez, Richard, Alan Rodrigues, jogadores que vão ser incorporados ao elenco do Inter. Lembrando que o Inter agora tem 10 estrangeiros, com a chegada do Alan Rodrigues, e vai ter que jogar com essa situação. Então, algum estrangeiro vai ter que sobrar das partidas tanto da Copa do Brasil como do Campeonato Brasileiro, seja por lesão, suspensão ou até escolha, se todos estiverem à disposição. Tá certo? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!